Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida diante do Senhor, e pela tua misericórdia, pela tua compaixão eu clamo, pois sobre mim repousa a responsabilidade. Sobre mim, Deus, repousa a responsabilidade de proclamar a tua palavra, por isso eu peço a tua ajuda. Ajuda-me, Senhor. Venha sobre mim a tua graça, as dádivas da sabedoria e da unção do teu Santo Espírito, e que a tua igreja aqui reunida esteja com o coração aberto e atento a ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Deus abençoe, irmão. 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, do versículo 1 e adiante, porque são vários versículos. Assim diz a palavra. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura, ou seja, ele quase batia a cabeça nesse teto. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. As hastes da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês não são servos de Saul? Escolha entre vocês um homem, um único homem, e que este homem venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o caçula, era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul para a guerra. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. E durante 40 dias, de manhã e de tarde, ele fazia o mesmo desafio: Me dê um homem, seus covardes, eu estou desafiando vocês. Pela manhã e pela tarde, era essa afronta. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000 soldados. Veja como seus irmãos estão passando, e traga uma prova de que estão vivos. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá lutando contra os filisteus. Vá até eles, foi a ordem que
Jessé deu a seu filho Davi. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam pela batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E dizia uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que matar Golias. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para assistir à batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra o filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, mas ele nunca havia usado a armadura antes. Então ele disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou a armadura de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um menino e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais ainda: venha aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça,
e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a aproximar-se de Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ele a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Amém? Aleluia. É bem claro, versículo após versículo, que esse texto fala sobre a conhecida história de Davi, que ali com seus 16, talvez 17 anos, conseguiu derrubar um homem quase da altura do teto dessa igreja, um soldado, um valente de guerra, que estava amedrontando todo o exército, que estava paralisando todo o exército. E aquele menino, não com espada, não com lança, mas com fé. Com fé, ele se posicionou contra aquele gigante. E o posicionamento de Davi não foi por nenhuma coisa pessoal, não foi porque ele estava magoadinho com Golias, é porque Golias estava afrontando Israel. Golias estava se posicionando como uma afronta ao povo de Deus e estava abrindo a boca para amaldiçoar por meio dos deuses dele o povo de Deus. Aquilo gerou muita indignação em Davi. Mas eu não vou me aprofundar na história de Davi e Golias, que é muito conhecida. A história foi bem simples, bem literal, todos entenderam o que aconteceu. Um menino derrubou um gigante, não somente derrubou, arrancou a cabeça daquele gigante. Mas eu quero falar, meus irmãos, sabe sobre o quê? Sobre medo. Porque a Bíblia diz que o exército de Israel, Saul e o exército ficaram com muito medo. E por causa daquele medo, eles não avançaram. Saul levantou seu exército, preparou seus homens, caminhou junto com o exército na direção dos filisteus. Estava todo mundo preparado para a batalha, estava todo mundo preparado para a guerra, do outro lado dos filisteus, mas de repente os filisteus abriram o caminho e um homem de todo tamanho apareceu e todo mundo piou baixo. Todo mundo baixou a cabeça. Todo mundo começou a tremer os joelhos por causa de um homem. Tudo bem, não era qualquer homem. Era um homem grande, era um homem forte, era um valente, uma espada gigantesca. Somente a couraça dele, que protegia ali o peito, o abdômen, pesava 60 quilos, não era qualquer homem. Certamente um tapa daquele homem mataria qualquer outro. Então aquele exército de fato tinha motivos para ficar com medo. Mas era uma multidão, era milhares. Será que milhares contra Golias e aquele exército não iria surtir efeito? Ainda mais ciente de que era uma guerra que Deus estava presente? Mas o medo, meus irmãos, paralisou. O povo ficou paralisado pelo medo. E antes daquela batalha, Saul e o exército já tinham enfrentado os filisteus e vencido. Saul era acostumado com a batalha. Saul também não era pequeno não, meus irmãos. Saul também era grande. Saul certamente beirava os 2 metros. Não se compara a Golias, é claro, que era de 3 metros. Mas Saul também era grande. Quando ele foi ungido rei, a Bíblia fala que a altura dele era maior do que os outros homens. O restante dos homens batia no ombro e ele se sobressaía acima da cabeça dos homens. Ele era um homem robusto também. Mas aquele homem grande, aquele rei que comandava um grande exército, estava paralisado pelo medo. Meus irmãos, espiritualmente, o oposto de fé não é incredulidade. Espiritualmente, o contrário de fé não é falta de fé, mas é medo. Todo aquele que tem medo não tem fé. É impossível uma pessoa ter fé
e ao mesmo tempo ter medo. O medo é o oposto, o medo é o contrário. O medo, na verdade, diminui a nossa fé. E Satanás, sabendo disso, ele nos ataca com essa seta. Quando a Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor, é justamente para causar medo. Vamos usar aqui o cenário do Brasil. Não existem leões no Brasil. A Bíblia diz que Satanás é como um leão, mas estamos no Brasil. Vamos então associar que Satanás é como uma onça. Imagine você estar numa floresta amazônica sabendo que tem onça. Tu vai temer na base. Eu nunca escutei, mas quem escutou diz que é tenebroso a onça à noite dando aqueles rugidos. Ela faz um barulho assim esquisito, muito forte. A minha mãe já ouviu. Ela está longe, muito longe, mas é tão forte, é tão intenso que parece que está afundando no seu cangote. E eu tenho certeza que ela faz isso justamente para causar medo. Então imagine você andando numa floresta, escuro, 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 totalmente escuro, e de repente tu escuta aquele barulho de uma onça. Suas pernas somem. Se tiver com o intestino cheio de fezes, ou não. O medo faz isso, o medo paralisa, meus irmãos. E Satanás, sabendo disso, lança medo contra o povo de Deus. Satanás, sabendo disso, rodeia o povo de Deus com medo, e o medo enfraquece a fé, o medo nos impede de caminhar na fé, o medo faz com que Satanás sinta o nosso cheiro. O medo, meus irmãos, é como uma carne podre que faz com que Satanás nos fareje. E foi isso que Satanás conseguiu farejar em Jó. Jó capítulo 3, versículo 26, se eu não me engano. Jó era um homem justo, Jó era um homem que orava, Jó era um homem temente. Na frente de Satanás, Deus abre a boca para dizer: Satanás, no mundo inteiro eu não tenho um homem como Jó que me serve, um homem de fé. Jó era um homem incomparável. Mas no capítulo 3, versículo 26, Jó disse o seguinte: aquilo que eu mais sentia medo me aconteceu, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Foi a brecha que Satanás encontrou, meus irmãos. Deus havia dado a permissão? Deu. Mas Satanás teve que rodear Jó, Satanás teve que investigar a vida de Jó para encontrar uma brecha, para atingir a vida de Jó. E a brecha que ele encontrou foi o medo. Aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu, aquilo que eu mais temia me sobreveio. O que aconteceu com Jó? Ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu a riqueza e ele ficou doente. Ou seja, Jó era um homem de fé, Jó era um homem temente, mas lá no fundo do coração dele ele vivia apavorado. Ai, meus filhos, como é que meus filhos estão? Será que eles estão bem? Será que eles estão vivos? Meus filhos. Ai, minha riqueza, como é que está minha riqueza? Será que eu estou vendendo bem? Será que eu estou juntando dinheiro? Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar mais. Jó tinha medo de ficar pobre. E Jó também tinha medo de ficar doente. Ah, pastor, mas todo mundo tem esses medos. Tudo bem. Podemos até de vez em quando, meus irmãos, ter esses medos. Mas perceba, se esse medo não sair da sua mente, não sair da sua alma, fique atento. Fique atento. Medo não combina com crente. Medo não deve fazer parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. O medo, na verdade, faz a pessoa sofrer de forma antecipada. O medo faz a pessoa sofrer antes do sofrimento começar. O medo atrai o sofrimento antes do sofrimento se manifestar. Certa vez a minha irmã, eu já contei aqui esse relato, certa vez a minha irmã descobriu um pequeno nódulo no seio e ficou preocupada. Só no apalpar, a partir do momento que ela apalpou e percebeu aquele nódulo, o medo entrou na mente dela. E ela começou a ficar preocupada, o apetite desapareceu, começou a ficar deitada na cama, sem ânimo para se levantar. Ela nem sabia o que era ao certo, só descobriu ali um pequeno nódulo. Foi ao hospital, uma consulta com a médica, fez o exame, o resultado chegou, e essa médica disse
que o exame não era conclusivo e que possivelmente era um câncer maligno. A minha irmã, que já estava com a mente atolada no medo, saiu daquele consultório médico já morta. E aí sim parou de comer, aí sim se afundou na cama, não queria levantar para nada, só desgostosa da vida, já fazendo planos para o velório, acredito eu que chegou até esse ponto. Até que meu pai tomou atitude, juntou o dinheirozinho e partiu para o particular. Todos esses exames e consultas foram no público. Meu pai pagou uma consulta particular, fez o exame novamente agora no particular, e quando o exame chegou, foi em outro médico, e o médico não tem nada de maligno. É apenas um caroçozinho de fato, é um nódulo, é uma glândula que surgiu, mas se você tomar a medicação vai desaparecer. Com a palavra daquele médico, a noite dela mudou. Mas olha o que o medo faz. O medo ia matar a minha irmã por conta de um nódulo natural, por conta de um caroço que surgiu, que não tinha nenhum poder para matar, mas o medo a paralisou de tal maneira que ela estava morrendo antes da hora. Por isso temos que estar bem atentos, meus irmãos, espiritualmente, porque Satanás nos ataca com medo. E infelizmente, nas últimas décadas surgiram doenças emocionais que causam medo nas pessoas. Síndrome do pânico, ansiedade. Quem tem crise de ansiedade, quando ataca, tem medo de morrer, porque é a sensação de morrer. Meus irmãos, eu desconfio que durante a pandemia, muitas pessoas morreram mais de medo do que de Covid. Eu desconfio disso. Muitas pessoas morreram mais de medo, de pavor, do que propriamente do Covid. No início da pandemia, muitas pessoas já internadas, vindo de Onápolis para cá, o vídeo de lotação, somente 2 pessoas podiam estar no carro naquela época. E aquele motorista de lotação, ele havia acabado de sair de uma internação por conta da Covid. Ele foi internado vários dias no hospital do Covid lá em Onápolis. E ele comentando comigo, pastor, o maior problema, pastor, não era o que eu estava sentindo. O meu corpo debilitado, a falta de ar. Pastor, o maior problema, pastor, é que todo dia morria alguém do meu lado. E na minha mente, pastor, ficava aquela coisa, eu vou ser o próximo. Porque imagine você estar em uma sala de hospital, 10 leitos, e um a um vai morrendo do seu lado. Parece que é uma fila chegando perto de você. Ele falou que deixava isso apavorado. A mente dele ficava atordoada. Ele começava a pensar na família. Ele começava a pensar somente em morte. O medo. Então eu creio que durante a pandemia muitas pessoas morreram mais de medo do que propriamente da doença. Mas, meus irmãos, crente não pode viver com medo. Pode até sentir medo, conviver com medo não. Porque o medo diminui a nossa fé, o medo é o contrário da fé. Eu vou contar um relato aqui muito engraçado, só para vocês terem noção do que o medo faz. Porque nesse dia, se meu intestino tivesse cheio de fezes, eu teria sujado a calça. Inclusive, eu acho que eu já contei isso aqui também. Estava na casa da minha tia, lá em Onápolis, vários primos, a minha mãe, minhas irmãs foram também. Em determinado momento daquela noite, eu fui à cozinha beber água. O filtro ficava perto da porta da cozinha, a porta da cozinha aberta, o quintal todo escuro. E eu enchi o copo de água, e quando eu estava assim bebendo água, pelo canto assim dos meus olhos, eu vi que do lado de fora tinha 2 pernas de todo o tamanho. Era como se tivesse uma criatura gigantesca no quintal. Subiu aquele tremor, meus irmãos. Eu deixei aquele copo lá e fui correndo para a sala, grudei assim com a minha mãe. E não falei nada. Não falei nada diante daquela visão tenebrosa que eu vi, aquelas 2 pernas gigantescas no quintal. Dormi assombrado naquela noite. Mal consegui dormir assombrado. O medo terrível que eu senti. Dias depois eu volto na casa da minha tia pela manhã e vou lá no quintal com muita cautela, desconfiado ainda. Quando eu chego lá, eu descubro que aquelas 2 pernas gigantescas, na verdade, eram 2 pés de mamão um do lado do outro.
E no escuro, na escuridão da noite, olhando pelo canto do olho, eu pensei que eram duas pernas gigantes bem no pé. O medo paralisa, meus irmãos. O medo faz a gente imaginar coisa que não existe. O medo faz você correr de forma descontrolada. A fé nos leva a correr para a presença de Deus. O medo nos faz correr de forma descontrolada. Anos atrás eu li uma notícia que, quando eu li, eu pensei que era uma piada. Não pode ser verdade essa notícia. Mas no site de notícia, a seguinte manchete: homem morre atropelado fugindo de abelhas. Quando eu li isso, eu falei, não, só pode ser piada esse negócio aqui. Fui ler a notícia. E não é que foi verdade? O pobre coitado do homem, com a foice, ali, ó, trabalhando ali na lida da terra dele, e ele acaba acertando sem querer uma colmeia de abelhas. E aquelas abelhas partiram para cima dele. Quem aqui já morreu de abelha sabe que é complicado. Elas rodeiam você, elas partem para cima por todos os lados. E o pobre coitado do homem correu para onde o nariz apontava, para fugir das abelhas. E de tanto correr, e ao mesmo tempo certamente já sendo picado, ele não percebeu que ele tinha saído da terra dele. Era uma mata muito alta que ele estava roçando. Ele saiu de vez da mata e entrou. Ele saiu de vez da mata nesse desespero, já numa pista, já em uma rodovia muito movimentada, justamente na hora que uma carreta estava passando. E um homem que estava fugindo das abelhas acabou sendo morto por um caminhão atropelado, porque o medo faz a gente correr de forma descontrolada, de forma desorientada, porque o medo cega. O medo cega, meus irmãos. Por isso nós temos que entender isso. Se há medo na nossa mente, se há medo no nosso coração, vamos clamar ao Senhor. Vamos colocar esse medo diante do Senhor e pedir a Deus para arrancar pela raiz esse medo. Medo de morrer. Pensa uma coisa que eu não tenho medo é de morrer. Ah, pastor, e sua esposa e seus filhos? Deus vai cuidar. Depois de morto, eu vou me preocupar com minha esposa e meus filhos ou não? Então eu não tenho medo de morrer porque eu sei que Deus vai cuidar. Mas tem gente que não passa nem em frente à funerária. Deus me livre. Eu tenho um amigo em Eunápolis que durante muitos anos ele trabalhou como mototáxi. Ele evitava passar pela rua do cemitério, porque ele não gostava nem de passar na rua do cemitério, porque batia aquele pavor, batia aquele medo. Crente, homem, mulher que entregou a vida para Jesus, meus irmãos, não pode conviver com medo. E o medo do povo de Israel era Golias, era um gigante. Cada um de nós aqui tem um gigante que nos afronta. Até pouco tempo atrás, o gigante da irmã do Valina era a dor do joelho. Eu tenho certeza que, por mais que ela não confessasse, eu tenho certeza que lá no fundo havia um conflito na mente dela. Que dor é essa? Eu tenho certeza porque ela me falou. E um dos desabafos dela: pastor, misericórdia, pastor, será que eu vou ficar sem andar? Era um gigante que estava afrontando essa mulher. E gigante, seja qual for, meus irmãos, tem que ser enfrentado. Como Davi enfrentou, com fé, com confiança. E acima de tudo, com a certeza de que Deus está conosco. O remédio para o medo, meus irmãos, é o amor. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, ele nos revela que Deus é amor. Deus é amor. E no versículo 18, do mesmo capítulo 4, João diz: no amor não existe medo. Olha só que coisa linda. Deus é amor e no amor não existe medo. Ou seja, é simples. Se a minha vida estiver na presença de Deus, que é amor, e na presença de Deus não tem medo, então o medo não vai se enraizar em mim. O medo pode até se aproximar, o medo pode até me rodear, eu posso até ficar preocupado. Mas se eu estiver na presença do meu amor, Jesus Cristo, do meu Deus que é amor, esse medo não vai criar raiz. Então, meus irmãos, vamos decidir fugir do medo. Mas fugir para a direção certa, para a presença de Deus, para a presença do amor de Deus.
para a presença daquele que remove todo medo. Eu creio, meus irmãos, que o amor de Deus cura ansiedade. A ansiedade é um dos gigantes que o Neto enfrenta. Eu creio, Neto, que o amor de Deus cura a ansiedade. Eu creio. A ansiedade é uma mentira de Satanás. A depressão é uma mentira de Satanás. A síndrome do pânico é uma mentira de Satanás. A pessoa está bem. Fisicamente a pessoa está bem, mas Satanás consegue atormentar a mente daquela pessoa por meio da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. É doença? Clinicamente a doença é? Tem medicação? Tem, mas meus irmãos, no final das contas, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. É por isso que a Bíblia diz que os espirituais discernem tudo espiritualmente. Existe o discernimento espiritual para a depressão. Existe o discernimento espiritual para a ansiedade, para a síndrome do pânico. Existe o discernimento, existe uma revelação a respeito de tudo isso. Tem tratamento clínico? Tem. Mas existe cura, existe libertação espiritual por meio do amor de Deus. Mas é um gigante que vocês têm que enfrentar. Pegue as suas pedras. Pegue as suas pedras e enfrente esse gigante. E que essas pedras entendam, essas pedras são oração, é louvor, é adoração, é jejum, é consagração. Guerreie, batalhe. Não abandone o tratamento. Quem aqui tem tratamento, não abandone. Não sou leviano de indicar ninguém aqui a abandonar o tratamento médico. Mas paralelo ao tratamento médico, enfrente os seus medos. Enfrente os seus gigantes por meio da fé, crendo que o amor de Deus vai fazer você suportar, crendo que o amor de Deus vai lançar fora todo medo. Mas sejam como Davi, não sejam paralisados, não sejam congelados, não sejam diminuídos pelo medo. Avance, crendo que o Senhor dos Exércitos está com vocês, está conosco. Quem está no amor de Deus não está no medo. Quem está em Cristo não está habitando em um lugar de medo. Quem está em Cristo habita no esconderijo do Altíssimo. Amém?